Olá, eu sou Valesca Diniz. Eu sou Emily Diniz. Nós somos estudantes de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. O título do nosso estudo é Reflexões sobre a formação continuada através do uso de recursos didáticos para o ensino de geometria. Este estudo trata-se de um relatório de pesquisa que discute duas experiências de formação de professores promovidas através das oficinas: o ensino de geometria no ensino fundamental através do uso de recursos didáticos e o uso de recursos didáticos no ensino de geometria numa perspectiva para alunos de EJA, ofertadas no 7º TEM, em Garanhuns, Pernambuco, no segundo semestre de 2017. Participaram das oficinas 90 professores e futuros professores das áreas de licenciatura em matemática e pedagogia. Nesse estudo, buscamos refletir sobre as contribuições dos recursos didáticos usados nas formações enquanto auxiliares do trabalho do professor para o ensino de geometria nos anos iniciais do ensino fundamental e na EJA. Contribuições de recursos didáticos no ensino de matemática. Com vistas a auxiliar o trabalho pedagógico do professor e alimentar a curiosidade dos estudantes para o ensino de matemática, torna-se fundamental o uso de recursos didáticos. Sobre o uso dos jogos na sala de aula de matemática. Na publicação PENAIC, Jogos na Alfabetização Matemática de 2014, afirma-se que o jogo proporciona a construção de conhecimentos, aprofundamento e revisão dos conceitos aprendidos, servindo como avaliação processual para o professor e autoavaliação para os alunos. Neste mesmo sentido, segundo Moura e Viamonte, 2006, os jogos pedagógicos são, além de estratégias de ensino, importantes instrumentos de avaliação. Quanto à aprendizagem dos estudantes, Grando, 2000, afirma que o jogo proporciona o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas na medida em que possibilita a investigação e a testagem de estratégias para vencer o jogo. Sobre a literatura infantil na sala de aula de matemática, Yunis e Pondé, 1989, destacam que o ensino da matemática através da literatura pode oferecer elementos da realidade para a construção de compreensões de conceitos matemáticos. Neste mesmo sentido, Smoley, 2000, afirma que a linguagem e a matemática se complementam, pois a matemática usa a oralidade como suporte de significação através da interligação das ideias matemáticas às suas representações. Mas, como aponta a publicação PENAIC Educação Inclusiva Brasil 2014, o trabalho que envolve literatura e matemática precisa ser conduzido pelo professor através de metodologias que permitam o uso desses recursos de maneira planejada e considerando as diferenças e os modos de aprender dos estudantes com e sem deficiência. Habilidades para a aprendizagem de geometria. Para os anos iniciais do ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular de 2017 aponta que o desenvolvimento da percepção geométrica objetiva desenvolver a capacidade de diferenciar e classificar diferentes figuras geométricas, planas e espaciais, através de suas características e identificar o número de lados e vértices. Reconhecer regularidades e propriedades de figuras geométricas em diferentes contextos. Perceber figuras geométricas em diferentes perspectivas. Ampliar e reduzir, compor e decompor figuras. Compreender a planificação de sólidos geométricos e relacionar objetos e situações do cotidiano com os sólidos geométricos e vice-versa. Ainda enfatiza que o uso de recursos didáticos como jogos, brincadeiras e softwares podem auxiliar o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Para a EJA anos iniciais, a proposta curricular do primeiro segmento acerca do desenvolvimento da percepção geométrica de jovens e adultos destaca que os objetivos de aprendizagem
desenvolver a capacidade de identificar as características, as formas geométricas planas e espaciais, presentes em elementos naturais e nos objetos criados pelo homem. Perceber as semelhanças e diferenças entre esses objetos e de construir sólidos geométricos, compondo e decompondo e planificando esses sólidos, para identificar a relação entre as faces desses objetos e as figuras planas correspondentes. Proposta para o ensino de geometria no ensino regular e na EJA. Primeira oficina. O ensino de geometria no ensino fundamental através do uso de recursos didáticos. A oficina se iniciou com a leitura de 2 livros infantis, Claque, 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 de Iacoca Iacoca 2000, e As Três Partes, de Kominsky, em 1999. Após a leitura, refletimos quais conceitos matemáticos podiam ser explorados com os estudantes. Os conceitos de descrição, classificação, construção e representação de figuras planas. Em seguida, realizamos uma breve apresentação sobre a unidade temática geometria e seus objetivos, e sobre a importância de recursos didáticos no ensino de matemática fundamentada na BNCC, Brasil 2017, e no PENAC, Brasil 2014. No segundo momento, apresentamos 2 jogos do PENAC, o jogo das figuras e o dominó geométrico, e discutidos os conteúdos de geometria que podem ser desenvolvidos através desses jogos e suas regras. O jogo das figuras permite ao professor desenvolver com os estudantes a aprendizagem de reconhecimento, construção, descrição verbal e representação de figuras planas. O jogo do dominó geométrico permite a comparação entre representações de objetos do espaço físico e objetos geométricos, estimulando o uso da nomenclatura adequada. Por fim, propomos que os participantes jogassem para que vivenciassem as aprendizagens desenvolvidas através desses recursos. O terceiro e último momento da oficina foi reservado para a apresentação, confecção e vivência do jogo da batalha geométrica. O jogo da batalha geométrica permite trabalhar o uso da malha quadriculada para experimentar e representar posições de objetos bidimensionais através das coordenadas e a descrever e reconhecer verbalmente as mesmas. Discutimos os conteúdos geométricos desenvolvidos a partir dele e explicar suas regras, e em seguida entregamos aos participantes as orientações para a montagem do jogo e os materiais de sucata. Com isso, buscamos mostrar que os próprios professores são capazes de montar jogos para trabalhar diferentes conteúdos em sala de aula. Segunda oficina. O uso de recursos didáticos no ensino de geometria numa perspectiva para alunos de EJA. A oficina se iniciou com uma breve apresentação sobre o bloco de conteúdo, geometria e seus objetivos, e sobre a importância de recursos didáticos no ensino de matemática nas turmas de EJA, fundamentada na proposta curricular do primeiro segmento da EJA. Ainda nesse momento, realizamos a apresentação e leitura do texto Retalhos Tão Pequenos, de Imene, Jacobo e Leslie, 2004, e produção de mosaico em objetos, como no texto livre. Nessa vivência, os participantes deveriam utilizar os pedacinhos de papel e demais materiais para cobrir o objeto a ser customizado, como apresentado no texto livre. Discutimos a importância de se trabalhar a geometria em diferentes contextos, nessa situação, no contexto artístico e artesanal do mosaico, apresentando suas contribuições para o ensino da matemática. No segundo momento, contamos uma breve história do Tangram, apresentando o quebra-cabeça e suas peças. Entregamos as 7 peças para que os participantes formassem algumas figuras, e posteriormente foram dados comandos para a construção de forma geométrica com as peças, como uma região quadrada, usando as 7 peças do Tangram, montando assim o quebra-cabeça chinês. Por fim, no terceiro momento,
apresentamos os modelos de sólidos geométricos com alguns objetos e embalagens do cotidiano, caixas, latas, etc. E solicitamos aos participantes que relacionassem os sólidos geométricos com as embalagens. Por fim, entregamos os sólidos geométricos planificados para que os participantes pudessem montar. Dessa maneira, trabalharam com a planificação de sólidos geométricos, percebendo as semelhanças e diferenças entre as formas planas e espaciais. Discussão da formação continuada. Na primeira oficina, participaram 60 professores e futuros professores, e na segunda oficina, apenas 30 professores. Acreditamos que um menor público na segunda oficina se deu pelo fato de a modalidade de ensino da EJA apresentar menos profissionais atuando ou interessados em atuar no Brasil. Foi perceptível que os professores dominavam os conceitos envolvidos nos recursos didáticos que apresentamos, porém, desconheciam como as atividades propostas podiam levar a geometria para a sala de aula de uma forma diferente e atrativa. Acerca do uso de literaturas infantis nas aulas de geometria, os professores afirmaram não conhecer os livros apresentados. Além disso, percebemos uma aparente falta de interesse dos mesmos em relação ao uso desse recurso, na medida em que não apresentaram reações ou questionamentos sobre ele. Os jogos e atividades foram muito bem aceitos pelos professores. Houve bastante interesse e questionamentos acerca do seu funcionamento e regras, e surgiram diversas sugestões de adaptações e de outros conceitos e metodologias para trabalhar os jogos e atividades propostos nas oficinas em sala de aula. A tabela 1 apresenta as adaptações propostas pelos professores para os jogos. Para o jogo do dominó geométrico, foi proposto como adaptações colocar valores para cada forma geométrica e objeto correspondente à forma atrás das peças do jogo, produzir uma tabela contendo valores para cada forma geométrica e objeto correspondente à forma e entregá-las para os alunos conferirem os valores das peças durante o jogo, e para o jogo de batalha geométrica, utilizar as formas geométricas planas menos convencionais, como losango, triângulo isósceles e escaleno, pentágonos, hexágonos e etc. Na tabela 2, apresenta sugestões metodológicas e conceituais dos professores para desenvolver atividades e jogos. Para as atividades com o Tangram, foi sugerido rodear as figuras geométricas com barbante e trabalhar perímetro. Traçar com o barbante as formas geométricas quando estão representando um quadrado para trabalhar diagonal. E para as atividades de planificação e montagem de sólidos, pintar as extremidades dos sólidos já montados para apontá-las como os vértices desses sólidos. Apontar nos sólidos montados as linhas que compõem, desenvolvendo o conceito de arestas. Construir uma tabela com essas informações comparando os sólidos entre si. Considerações e reflexões sobre as vivências. Percebemos a importância das oficinas, na medida em que ficou perceptível a necessidade, o interesse e a importância dada pelos professores aos recursos didáticos para o ensino de matemática, pois apesar de apresentarem domínio dos conceitos desenvolvidos nos recursos apresentados, esses professores também tinham dificuldade de encontrar recursos através dos quais pudessem trabalhar a matemática na sala de aula de forma diferente e atrativa. Os recursos didáticos e sugestões de trabalhos apresentados nas oficinas fizeram os professores refletir e, a partir desses conhecimentos, experiências e criatividade, adaptar as metodologias propostas para o trabalho com recursos em sala de aula, apontando outras possibilidades de uso desses recursos didáticos. Apesar da fácil aceitação e interesse dos professores pelos jogos e atividades, ficou perceptível que os professores ainda desconhecem na prática os benefícios da literatura infantil e sua utilidade nas aulas de matemática. Por esse motivo, entendemos a importância de serem ofertadas mais formações de professores que promovam a discussão da importância e utilidade da literatura infantil nas aulas de matemática e diferentes maneiras de utilizar esse recurso na sala de aula. Essas são as referências utilizadas no estudo. Obrigada.